Bom dia, queridos, graça e paz, que bom estarmos juntos em mais uma oportunidade que Deus nos dá de nos reunirmos aqui neste lugar e adorar ao nome dEle. Que alegria poder receber você aqui em nossa igreja. Seja muito bem-vindo, fique à vontade para juntos adorarmos ao nome do Senhor Jesus. Eu convido você nesse momento a se colocar de pé e vamos adorar ao nome dEle. Não sei se você já teve a oportunidade de dar um abraço em alguém que está aí perto de você. Faça isso nesse momento, fale com alguém. Dê um abraço apertado, caloroso, nessa pessoa bonita que está aí. Amém? Que alegria estar em comunhão com vocês e juntos fazer isso. Louvar o nome do Senhor Jesus. Quantos estão felizes de estar aqui nessa manhã? Dá uma glória a Deus aí no seu lugar. Se você está mais feliz ainda, aplauda o nome do Senhor. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Vamos louvar, vamos cantar ao nosso Deus com alegria. Vamos louvar ao Senhor. Nós, a igreja do Senhor Jesus, permanecemos de pé, independente do que aconteça, diante das tribulações, nós prevaleceremos, porque nós confiamos no nosso Deus, amém? Vamos louvar, Senhor. Vamos louvar o Senhor. Pressionados, mas não abandonados. Perplexos, cante, mas não desesperados. Estamos de pé. Estamos de pé, perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Cante, estamos de pé e não caminhamos pelo que vemos. Seguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos. Estamos de pé. Vamos juntos cantando. E não caminhamos pelo que vemos, o que nos move. Cante ao que nós cremos. Somos nação santa e nação santa. Nós somos a igreja. Vivemos por fé. Estamos de pé. Cante comigo. A perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pôde prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Se você acredita nisso e crê, cante mais uma vez a perseguição. Vamos! A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. Onde o inferno não pôde prevalecer, o inferno não pôde prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode
é o que nós cremos. Cante, nação santa, nação santa, nós somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Pode vir as tempestades, pode vir as tribulações, mas nós permaneceremos de pé, porque nós cremos num Deus que está vivo, e esse Deus é quem cuida de nós todos os dias, amém? Você crê nisso? Eu convido você a abrir essa boca e cantar conosco. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pôde prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Deixa mais uma vez. A perseguição não parou, vamos. A perseguição não parou, a igreja, o Coliseu não parou, a igreja, os leões não pararam, a igreja do Senhor. O inferno não pôde prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Oh, aleluia! Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Ninguém pode parar a igreja do Senhor. Aleluia! Aplauda o nome dele. Aleluia! Nada pode nos parar, nada pode nos deter, porque o nosso Deus caminha conosco todos os dias. E ainda que você entre no deserto, creia que Deus estará contigo. Em todos os momentos Ele nos acompanha, em todos os momentos Ele cuida de nós, amém? Vamos continuar louvando o nosso Deus. Não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só para demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto tudo vai passar, por isso resistindo estou. Quando a minha força se esgotar, o seu anjo vai me alimentar. Te adorar é o que sustenta-me de pé. Cante, eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações é mais que estratégia. Cante, posso não ver amanhã e posso não ver o amanhã, mas hoje sei que este deserto vai chegar, porque o nosso Deus tem cuidado de nós. Você crê assim? Obrigado, Jesus, pelo seu cuidado. Eu não preciso transformar pedras em pães para provar que no deserto tu estás cuidando de mim. De um lugar alto não vou me lançar, só pra
pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como no deserto tudo vai passar, por isso resistindo estou. Quando minhas forças, Quando a minha força se esgotar, nosso Deus continuará conosco. Se você crê assim, cante. E te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou temer a guerra. te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Obrigado, Jesus, pelo seu cuidado por nós. E te adorar é o que sustenta-me. De pé eu não vou perder a guerra. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando de mim. Você pode levantar suas mãos, fechar os seus olhos e cantar mais uma vez comigo isso. Eu não sei o deserto que você tem enfrentado aqui, mas há uma coisa que eu sei, que Jesus, nosso Deus, tem cuidado de você. Eu não sei o que você espera nessa semana, não sei o que você tem esperado de Deus aqui nessa manhã, mas eu sei que Deus tem cuidado de nós. Te adorar é o que sustenta-me. De pé nós te adoraremos, Jesus, em todo tempo. Te louvar em meio às tentações. É mais que estratégia. Posso não ver o amanhã, mas hoje sei que esse deserto vai chegar ao fim. O Senhor está cuidando. Esse deserto que você está vivendo já chegou ao fim, amém? Glórias a ti, Jesus. Nós cremos assim, Senhor. Nós cremos desse jeito porque o Senhor Jeová Jireh, o Senhor Deus da nossa provisão, o Senhor Deus que pode todas as coisas, amém? Aplauda o nome dele. Aleluia, 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 aleluia. Deus, glórias a ti, Jesus. Vamos continuar louvando a nosso Deus. Se louvamos, Jesus. Fogo não me queima, as águas não vou afundar, pois estás comigo. Eu não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Eu não estou sozinho, tu estás comigo. Cante comigo. Temer por quê? Se eu estou
sozinho, Não Jesus. estou sozinho, Nunca, Senhor. eu estou guardado O esconderijo. no esconderijo. Onde eu não estou sozinho. Não estou sozinho, tu estás comigo. Aumenta o volume da sua voz e cante isso. Temer por quê? Vamos. Temer por quê? Joga essa mão lá em cima e cante. Vamos. Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalha. Cante teu nome. Teu nome é Jeová Jireh. Irás prover de novo. Nós queremos Jesus. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier, venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, eu vivo do que tenho. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Oh, 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 oh. Nós queremos em ti, Jesus. Nós queremos que será prover de novo em nosso favor. Pela sua voz e cante a tempestade. A tempestade e o vento forte não vão roubar. Nada pode roubar minha fé em ti, Jesus. Nada pode tirar nossa fé em ti, Jesus. Vento forte não vão roubar a minha fé. Cante mais uma vez a tempestade. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, Jesus. Cante, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Pega sua voz e suas mãos e cante comigo. Temer por quê? Temer por quê? Se eu estou. Eu estou guardado por quem nunca veio. Deu batalhas, teu nome é. Cante Jeová Jireh, Jeová Jireh. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Haja o que houver, venha o que vier. Irás prover de novo. Eu creio em ti. Eu não vivo do que vejo, vivo do que creio. Irás prover
Graças a Deus pelo privilégio que temos. Isso é uma honra, isso é uma bênção. Podemos encontrarmos num lugar e não estarmos só ao lado do outro, mas unidos um com o outro na presença de Deus, pelo Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que em Cristo nós somos irmãos e irmãs. Em Cristo nós temos ordens para nós obedecermos, e uma delas é que nós possamos estar nos alegrando com os que se alegram e também chorando com os que choram. Nós vamos orar a Deus. Tem um verso da palavra de Deus e ele é muito lindo, porque ele tem uma orientação preliminar para termos uma bênção em segundo lugar. Na verdade, assim funciona a palavra. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. Claro que teríamos que conversar muito sobre esse texto para entendê-lo plenamente, mas a ideia básica é de um alinhamento com a vontade de Deus. Porque se eu permaneço em Cristo, em Deus, no Espírito Santo e na palavra de Deus, eu vou moldar os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas emoções, o meu jeito de viver a vida à vontade de Deus. E aí, eu não vou pedir alguma coisa absurda para Deus que desalinhe com o processo de Deus. Se eu permaneço na palavra e permaneço nele, então eu vou pedir o que eu vou querer e Deus vai fazer. Mais ou menos o que Jesus, é só para ter uma figura de linguagem aqui, né? Quando Jesus, antes de ressuscitar Lázaro, ele disse: Pai, eu sei que o Senhor vai fazer, mas eu estou falando isso publicamente, para que todos saibam que o Senhor já fez. Ele já estava tão alinhado com o Pai, que ele já sabia que o Pai ia fazer. Ele só ora em voz alta, para que todos vissem que era ele obedecendo o Pai. É um alinhamento. Nós não sabemos a vontade plena de Deus para a nossa vida, mas eu quero crer que todos temos vontade de estarmos alinhados com Deus, desejosos de que a vontade de Deus prevaleça. Amém por isso? Então nós vamos orar a Deus. Eu quero convidar você que precisa de oração esta manhã para vir aqui para nós orarmos. Estamos pedindo a Deus a bênção dele. Estou vendo aqui seu Hamilton, não conseguimos falar com ele, mas ele viajou, foi a Minas e lá fez o sepultamento da sua mamãe, 96 anos de idade. Foi para vê-la e acabou passando por um momento de luto e de perda, e nós estamos lembrando-nos dele aqui. Pode chegar mais aqui à frente, porque aí fica à frente aqui com os irmãos. Durante esse tempo nós temos orado pelo nosso querido Henrique Pinho, tem estado aqui com a gente em oração. Os próximos dias são importantes na sua vida, nesse processo da expectativa da cirurgia, a que vai submeter o nosso querido Alexandre Ximenes. Temos orado por ele, pedindo que Deus o abençoe. Temos orado pelo Anderson, que não está aqui agora de manhã, também está nessa expectativa. Estamos orando pelo José Luiz, pastor Josias, que tem vencido muitas lutas, nosso querido Elias Peçanha. Temos orado pelo PH, pelo Pedro Henrique, filho do Tiago, da Natasha, que na sexta-feira receberam alta hospitalar, mas ele ainda continua sobre vários cuidados médicos, porque o período ainda de tratamento se prolonga. Estamos orando para que Deus os abençoe, assim como oramos pelo Samuelzinho, né? Pedindo sobre ele a bênção do Senhor, pedindo pelo Lucas, pela Samra, mas sobretudo pelo Samuel, que também continua em cuidados médicos. Temos orado pela Graça, que está aqui com a gente, graças a Deus, né? Está aqui com a gente. Enfim, são muitas as necessidades, nós também as temos, e nós temos pedido a Deus que nos atenda. Eu faço uma lista minha de oração, tenho pedidos vários aqui, não vou mencionar todos eles, mas eu tenho uma lista de pedidos aqui na minha frente, além dos pedidos da igreja, dos irmãos. Se vocês permanecerem, se nós permanecemos em Deus, a gente já deu um grande passo, que a presença de Deus na nossa vida é terapêutica.
ela traz cura. Se permanecermos na palavra, vamos saber o que Deus quer, fica mais fácil. Então vocês vão pedir o que vocês consideram corretos, e o que vocês pedirem, o Pai vai conceder. Eu creio num Deus que nessa manhã pode promover cura aqui nesse ambiente, porque para Deus nada impossível é. Pode trazer uma paz que você talvez não tenha encontrado ao longo dos últimos dias, porque Ele diz: a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. A paz de Deus excede todos os pensamentos. Eu creio num Deus que traz salvação. Você está longe de Deus, está vivendo uma vida onde você sabe que Deus não está presente nela, porque você está indo por caminhos que Deus não está indo com você. Deus pode te trazer de volta ou lhe dar salvação. O nosso Deus salva. Feche os olhos, curve a sua cabeça. Meu Deus e meu Pai, eu estou aqui orando ao Senhor juntamente com os meus irmãos. Eu estou interpretando aqui o sentimento de muitas pessoas que nessa hora estão derramando diante do Senhor as suas mentes, os seus corações, as suas inquietações, as suas necessidades. Algumas necessidades são físicas, de cura, de um momento de presença do Senhor que antecede a um processo de cirurgia, se for esta a tua permissão e vontade. Estamos diante de alguns que estão na expectativa de pegarem os seus exames ou de fazerem exames, diante de um pedido médico. Estamos diante de um Deus que pode trazer também a cura emocional, devolver a paz, o sono, a tranquilidade. O Deus que pode restaurar qualquer relacionamento quebrado. O Deus que pode restaurar o casamento, a vida em família, os relacionamentos entre pais e filhos, entre filhos e pais. O Deus que pode abrir portas financeiras que precisam ser abertas, que precisa fechar portas para que não entremos por caminhos errados e veredas erradas. Tu és, sim, o nosso Deus. Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, nos dê sempre a certeza de que estamos diante do Senhor e que a vontade do Senhor sobre nós prevaleça, porque Tu nos amas, o Teu amor por nós é perene, contínuo. Nós não temos como viver uma vida plena sem considerarmos essa verdade. Então sabemos do Teu amor e sabemos que Tu desejas o melhor para nós, e o melhor para nós nem sempre é o nosso conforto, mas a nossa maturidade, o nosso crescimento, para que sejamos mais parecidos com Jesus, o Teu Filho. Pai, por favor, se em nós há algum pecado que não foi confessado ainda, se em nós há algum pecado praticado, pensado, pecado do espírito ou da carne, pecados que estão dentro de nós ou fora de nós, limpa-nos, ó Deus, purifica-nos, Senhor. Dá-nos uma consciência limpa diante do Senhor. Dá-nos a convicção de que, perdoados, limpos pelo Senhor, a comunhão com o Senhor é plena, as nossas orações chegam até o altar do Senhor. Por favor, ser presente nesse lugar, no meio dos louvores, no meio da comunhão, em todo o processo de culto. Pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Volte-se ao seu lugar. Cante esta canção linda. Louve ao Senhor, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Pode se assentar, cantando e louvando ao Senhor. temor não há, mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive
Amém, glória a Deus. Estamos na presença de um Deus vivo, poderoso, extraordinário, nosso Deus. Amém. A nossa igreja tem caminhado, avançado. Eu vou pedir ali que o pessoal esteja pronto para colocar aqui algumas fotos do nosso dia de ontem, sem falar que ontem também eu vou falar, mas há outras coisas, mas ontem a Nayara, queria que ela ficasse em pé, e a Elaine estiveram num curso de ensino para transformar vidas, né? Que bom, e nós desejamos que vocês cada vez mais estejam preparadas para o ensino, porque precisamos que vocês formem os nossos professores, os habilite cada vez mais para o serviço do Senhor. Lá, uma liderando, ajudando-nos na célula, outra no ensino. Deus abençoe. São nossas seminaristas, tá, gente? Dá uma salva de palmas para elas, porque são nossas seminaristas. Deus está levantando estas irmãs para o serviço do Senhor. Nós estivemos aqui também no mutirão ontem. Nós fomos aí em torno de 20 e algumas pessoas, alguns o tempo todo, outros um tempo parcial. Os que estiveram aqui ontem, fiquem em pé aí para a gente ver se vocês estão em pé ainda. Que não foi fácil não, viu? Não é brincadeira não, hein? Teve gente aí que cuidou dos vasos, o nosso Nilson aqui conseguiu limpar toda essa frente aqui com apoio do pastor Melco, né? Era um assessor consagrado, ele estava aí ajudando, abençoando, então lá fora, aqui dentro, essa ornamentação toda, tivemos a equipe aqui trabalhando, nós agradecemos a Deus. Quando a Janaína disse que ela ia ficar sem trabalhar com ornamentação, eu tinha ficado mais tranquilo, mas ela falou, resolveu que ia participar, eu falei, então vai ser o dia inteiro. Ontem, um dia todo, aí vocês viram que ficou bonito, ela, toda a equipe, a Madelon, Leci, quem mais, a turma toda aí, Deus abençoe. Eu vi que sobrou aí para o Marcos, para o Alfredo, cadê o Samuel? Samuel trabalhou muito, né, Samuel? Está lá atrás uma manjedoura linda que vai ser usada lá, quase que uma obra específica de arte, né? Do Samuel, cuidadosamente. Ele só falta ser membro da igreja. Agora eu vou fazer público já o meu convite. Porque a esposa os filhos são, Samuel, nosso Samuel, que Deus abençoe. E a igreja vai vivendo assim. Essa é uma foto da hora do almoço. O pessoal do Viva a Vida também, ontem estavam vivos, né? Animados, celebrando aí o fim do dia, do ano, da temporada, as atividades. Olha que mesa, hein, gente? Olha que turma linda. A turma está animada, hein? Bênção, bênção, bênção. As células também fazendo seus almoços e os seus jantares, seus encontros de confraternização. Enfim, nada melhor do que vivermos como igreja aqui dentro e fora daqui, em um ambiente externo também. Quantos estiveram no almoço aí do Viva a Vida aí? Olha aí, a turma está pegada lá e cá, né? Bênção, Deus os abençoe. Eu não vejo vocês levantando essa mão. Vocês não são do Viva a Vida, não? Mas do mutirão ia fazer uma falta danada. Então, ia ser bom, hein? Ter vocês aqui. Bênção, bênção, bênção. Quem veio para cá melhorou aí, queimou muita caloria, ficou inteiro aí, pronto para a vida. Meus queridos, a vida continua e nós estamos fazendo as inscrições para o Celebrando a Transformação. E nós desejamos que você faça. Não sei se publicamente tem alguém que deseja fazer aqui a sua inscrição para o nosso Celebrando a Transformação. Vai ter as terças terapêuticas a partir da última terça-feira do mês de janeiro. Depois, em março, tem a retomada da programação com um congresso no finalzinho do mês para uma temporada 2024. Tem gente desejando fazer aí, depois de tantos testemunhos lindos de domingo passado? Levante a sua mão aí. Gente para fazer, bênção, mas já está, quem já está, não, tem novos. Isso, quem já está, né? Quem é novo, levanta a mão aí, né? Tá, faz a inscrição hoje, participe, vai ser bom demais. Lucimar, fica em pé, ela vai ser a pessoa que vai ajudar você no processo da inscrição física, para que Deus nos abençoe. Também vai ter o jantar no sábado que vem, e é só bênção. Eu gostaria de agradecer a Deus no momento de gratidão, porque na terça-feira eu completo 15 anos que estou pastoreando a primeira Igreja Batista da Barra da Tijuca, né? Junto com Janaína, chegamos aqui com a nossa Carol. São 15 anos, muitos desafios, muitas batalhas e lutas, muitas alegrias, muitas vitórias, muita coisa boa já aconteceu nesse tempo.
nós só temos que agradecer porque o sobrenatural de Deus nos tem visitado. Louvado seja o Senhor. Obrigado aí pelos aplausos, mas ele é nosso, é mútuo. Se estamos aqui esse tempo todo, vocês são amorosos, pacientes, bondosos, nós só temos a agradecer a Deus por essa jornada. Estamos juntos aí, felizes, servindo ao Senhor. Não sabemos por quanto tempo, mas esse tempo não nos pertence, pertence ao Senhor. Esperamos, enquanto Deus nos permitir, servi-los bem, com amor, com entrega, com o melhor que Deus nos tem dado para a glória do nosso Senhor. Bom, vamos ao nosso mês de dezembro. Nossas apresentações de Natal acontecem que dia? Dia 17, com o nosso programa infantil, o Natal com as crianças, e dia 17, à noite, 19h30. Estamos organizando para estar em todas as luzes acesas, jardim bonito, as coisas fluindo, não é? Então pedimos a Deus que seja uma noite muito linda. Se Deus puder nos ouvir, que seja sem chuva, para uma noite preciosa. Sabemos que mês de dezembro, geralmente tarde de noite costuma chover, mas seja uma noite linda, muito preciosa. E dia 24 será às 10 da manhã. Dia 24 é domingo, às 10 da manhã. E no dia 31, programação normal pela manhã, fechando o ano. E vamos celebrar a ceia do Senhor também naquele dia 31, fechando o nosso ano de 2023. Só bênção, né? Tem gente visitando a gente hoje aí? Levante a mão. Visitando a gente. Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém que desse lado ali, né, o casal com quem cumprimentei, Deus abençoe, sejam muito bem-vindos. Nós vamos ofertar o Senhor. Quando nós falamos de oferta, eu preciso dizer que nós estamos avançando na compra do ar-condicionado, estamos ainda terminando mais alguns processos. A bem da verdade, hoje nós precisaríamos de pelo menos R$10.000 a mais para a gente ter assim o nosso processo de rearrumação do nosso templo em dia. Foram algumas aquisições, lâmpadas para o jardim, letreiro aqui, que houve um processo técnico para ser colocado, mas já está pronto, compras de tinta, mão de obra, enfim, há tanta coisa que a gente faz para que a gente caminhe como igreja, sempre temos feito isso. Eu não acho difícil para a nossa igreja, além dos seus dízimos, você participar nessa oferta. Eu acho possível, realizável. Eu fiz assim contas simples, né? Se 10 pessoas derem R$1.000, a gente tem 10.000. Se 20 derem 500, já são 20.000 também, 10.000 também. E assim você faz a sua conta. Não, se todos participarmos, será possível nós alcançarmos todos os nossos desafios, fecharmos bem o ano e no dia 31 só alegria, só festa, só celebração, só gratidão a Deus. Tá certo, gente? Bom, nós vamos fazer isso. Vamos ficar em pé para a gente cantar e ofertar ao Senhor? A sua oferta precisa ser entregue com alegria, com generosidade, com gratidão, com fé. Eu tenho sempre ensinado que nós não temos como comprar a bênção de Deus, porque Deus não faz negócio com a gente, mas Ele promete, Ele é fiel, Ele é bom. Deus é misericordioso, é generoso. Você pode fazer qualquer tentativa de ganhar de Deus em generosidade, você sempre vai sair perdendo. Então você faz isso. Estou olhando aqui para a Lucimar e para a equipe. Também nesse primeiro domingo a gente levanta ofertas para os que desejam ajudar nos celeiros da igreja, no suporte familiar. Então, no período de dezembro, a gente também costuma fazer uma cesta diferente para ajudar os que precisam. Então, faz a sua oferta carinhosamente, generosamente. Tá? Se precisar, volte lá, use a máquina e faz a sua transferência para ajudar o nosso suporte familiar. Que Deus nos abençoe. Tem gente me perguntando como é que foi o nosso almoço domingo passado para ajudar lá na Lapa. Foram mais de R$4.000 que nós levantamos para abençoar o pessoal lá. Que almoço abençoado, hein, gente? Glória a Deus por isso. Mais de R$4.000, eu tenho certeza que foi, né? Glória a Deus, generosidade, entrega, participação. A gente faz um pouquinho, né? Mas o pouquinho que a gente faz pode ser assim uma bênção, um sorriso a mais para aquele que precisa lá na Igreja da Lapa, no serviço que eles prestam lá, que é um serviço tremendamente desafiador, tá? Que Deus nos ajude. E tem panetone também, então a gente vai fazendo. Eu não sei de onde a gente consegue encontrar dinheiro e energia para isso tudo, mas uma coisa eu tenho aprendido: não falta, viu, gente?
Vocês concordam comigo que não vai faltar? Deus é bom demais, Deus é generoso demais. E a gente não sabe, mas há o sobrenatural de Deus nesse processo. Amém por isso? Você crê no sobrenatural de Deus na sua vida financeira? Amém? Então vamos contribuir com alegria, com generosidade, cantando ao Senhor. Amém. Vamos louvar nosso Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor Jesus. Cantaremos isso nesse momento. Vamos louvar? Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Cante todas as coisas. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Cante, eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade, mas preciso aprender a confiar em ti, mas preciso aprender a descansar em ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Tudo entregarei, tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixar. Cante mais uma vez. Tudo entregarei, tudo entregarei, tudo entregarei, entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Aleluia.
Que bênção poder entregar tudo para Deus. Conversarmos ali na nossa classe de casais, que está bonita, que a gente precisa entender que a gente não é dono de nada. E quando a gente aprende isso, a gente aprende que a gente, tendo Deus, já tem tudo que a gente precisa, porque com Ele vem a abundância, ou vem o suprimento nas horas da dificuldade, porque Deus é bom. Quantos são membros da igreja hoje aqui, são do tempo quando eu fui convidado para ser pastor aqui? Levante a sua mão aí. Temos uma turma bonita aqui ainda, rapaz. Turma linda, bonita. Não sei se a dona Ilza quer vir aqui orar. Você quer vir aqui orar? Pedir. Poderia convidar vários irmãos. Queria que ela viesse aqui, agradecendo a Deus todo o suprimento, todo o cuidado, toda a provisão, todo sobrenatural de Deus. Levante a mão mais uma vez o pessoal aí que tiveram coragem, não sei se já se arrependeram, né? Mas agora já foi, estou brincando. Naquele tempo que eu fui convidado para ser pastor. Levante a mão mais uma vez, o pessoal dá uma olhadinha aí. Olha aí, ó. Thalia, Benézia. Tá, a Rosângela já era membro da igreja, né, Rosângela? Depois você está com a gente aqui, Denise e tal, Terezinha, aqui, Graça... Joaquim até teve umas gracinhas, né, Joaquim? Lembra disso, Joaquim? Errava o nome do Joaquim, o pessoal pegava no pé dele, mas tudo bem. Beck, a turma toda aí. Lá atrás, quem mais aqui, desse lado aqui que eu estou vendo? E está lá, tiraram foto comigo lá, né? O pessoal ali. Lá atrás está lá, Neuza está lá, firme e forte. Mais alguém aí do lado de cá, cadê? Olha aí. Ô Luiz, você está firme, né, Luiz? Luiz era zelador da igreja, né? Maria, bênção de Deus. Louvado seja Deus por vocês, pelo carinho. São períodos importantes para a gente avaliar, orar, pedir a bênção de Deus sobre nós. Que o Senhor nos ajude. Eu tenho, vamos dizer assim, estou tão animado que eu passei o dia todo ali ajudando o pessoal a pintar, para vir para cá. Eu não estou desanimado, não. Estou animado, viu, gente? Estou feliz. E eu creio que Deus tem muito para nós ainda aqui. Você crê nisso também? Deus tem coisas boas para a gente, para esta igreja. E a gente precisa olhar para frente com muita expectativa, com muita esperança de que o nosso Deus é um Deus vivo, poderoso e que realiza mesmo o sobrenatural. Se uma coisa eu tenho aprendido nesses 15 anos, é que precisamos depender de Deus. Porque Deus não falha, Deus é fiel. Amém? Obrigada. Vamos orar, né, Senhor? Bondoso Deus e amado Pai, louvado e exaltado seja teu precioso nome, Senhor. Muito obrigada, Senhor, por esse momento tão especial que estamos vivendo aqui na tua igreja. Muito obrigada, Senhor, por cada um que aqui chegou, Senhor. Que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós, ó Deus. Nossos corações estão felizes, ó Deus, alegres pela presença do nosso pastor, que vai completar 15 anos no nosso meio. Nós te louvamos pela vida dele, nós te agradecemos a ti pela essa grande bênção que o Senhor deu à nossa igreja, Senhor. Que o Senhor continue abençoando o teu servo, rica e poderosamente, Senhor. Ele e a sua família e toda a tua igreja que o teu servo dirige, ó Pai, por intermédio do Senhor. Neste momento queremos, Senhor, entregar os nossos dízimos, ofertas nas tuas mãos que foram colocadas aqui, Senhor, diante do teu altar. Que tu possas, Senhor, abençoar esta oferta, que ela possa, Senhor, ser bem dirigida, bem orientada, Senhor, que nós possamos abençoar sempre a nossa igreja, Senhor. Abençoa aquelas pessoas, ó Deus, que não têm o privilégio, não tiveram o privilégio de ofertar a Ti, Senhor, talvez por falta de emprego, Senhor, de não ter condições financeiras, ó Deus. Mas, Senhor, o pouco que eles recebem, que nós possamos entregar sempre a Ti, Senhor, porque o Senhor merece tudo, Senhor. Muito obrigada por esse dia, muito obrigada pela palavra que o Senhor vai colocar no coração do teu servo pastor, que ele seja dirigido por Ti.
Sou muito feliz, Senhor, em participar desta igreja há 28 anos, Senhor. Louvado seja o teu nome, porque estou aqui, Senhor, firme e forte. muito obrigada. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Deus abençoe. Pode se assentar, queridos. Acabou que eu escolhi a mensagem para hoje sem pensar nos 15 anos que aqui estou, mas tem alguma relação, acabou tendo. E eu quero falar sobre a verdadeira fidelidade a Deus, mostrando que a verdadeira fidelidade a Deus é estar alinhado a Jesus. Essa mensagem eu preguei lá em Ribeirão Preto, e eu achei que ela pudesse nos trazer bênçãos para a nossa reflexão aqui. Até porque eu vejo um grande desafio no tempo que a gente vive de manter compromissos, seguir num caminho, ser perseverante, resiliente, resistente. Pergunto a mim mesmo e pergunto a vocês, o que é ser fiel? Para responder essa pergunta, talvez tivéssemos que fazer uma leitura longa, uma leitura persistente, de vários textos, e então chegar a uma resposta que nos daria aí dezenas, centenas de páginas. Mas eu queria que numa frase você pudesse compreender o sentido de fidelidade que eu quero repartir. Fiel é aquele que é digno de confiança. Vamos dizer juntos? Fiel é aquele que é digno de confiança. Você confia a uma pessoa que ela guarde alguma coisa, e ela vai, e ela guarda aquele documento, ela guarda aquela ideia, ela guarda aquele projeto, ela guarda aquele bem, ela então cumpre a sua finalidade. Fiel é aquele que reparte, você diz, olha, eu estou lhe entregando, mas é para você repartir, e aí você fielmente reparte. Fiel é aquele que desenvolve, que cuida, que preserva, enfim, recebe uma missão de alguém, porque você só é fiel a alguém, a alguma realidade, alguma responsabilidade. Então você é fiel ao que lhe entrega. Fiel é aquela pessoa que é digna, aquele que é digno de confiança. Mas também eu percebo nessas ideias preliminares que fidelidade está relacionada à convicção. Você só é fiel se tiver convicção. Se você não tem convicções, valores que a gente poderia chamar assim, convicções, valores, você vai então desviar a sua fidelidade. Você recebe um determinado valor para guardar, mas um dos seus valores é que ninguém é dono de nada, você também tem direito ao que você recebeu. Você vai desviar um pouco do valor recebido, ou seja, você tem uma convicção, ou um valor, ou uma crença de que o que é dos outros também é seu, e aí você não vai ser fiel. Então, fidelidade está relacionado a convicções, a valores, a crenças que nós temos. Porém, ainda há algo muito definidor da fidelidade. Além de fidelidade estar relacionada a crenças e valores, ela está relacionada a motivações. Ou seja, por que é que eu faço o que eu faço? O que me leva a ser como eu sou? O que me leva a persistir se a missão que me foi dada implica que eu persista? O que é que vai me levar a guardar se a tarefa que recebi foi de guardar? O que é que me leva a repartir se a missão que me foi dada foi repartir? Por que eu digo isso? Porque nós temos na história gente que teve uma marca negativa na história, mas eram fiéis porque tinham convicções àquela fidelidade, tinham motivações relacionadas àquele processo. Nós podemos dizer, por exemplo, que Hitler tinha convicções, e ele tinha motivações, e ele era fiel às suas convicções e motivações para ser quem foi e para fazer o que foi. Os fariseus, os saduceus, alguns grupos religiosos do tempo de Jesus, eles eram fiéis àquilo que entendiam ser correto.
mas eles por isso mesmo tinham crenças e valores relacionados àquilo que tinham, por entender ser correto, e eles tinham motivações para fazer o que faziam, e eles perturbaram o ministério de Jesus, eles questionaram o ministério de Jesus, eles perseguiram o ministério de Jesus. Ou seja, é possível estar convictamente errado. É possível que você tenha uma pessoa equivocada, embora convicta. Ela está fazendo algo errado, mas cheia de convicção. E ela está sendo fiel àquilo que ela acredita ser o certo. Por isso que o tema, ele é muito importante. A verdadeira fidelidade a Deus implica em estar alinhado ou alinhada à pessoa de Jesus. Porque aí nós temos um referencial de fidelidade. Nós temos um parâmetro para medir se a nossa fidelidade ela está indo na direção certa ou se está indo na direção errada. Porém, antes de falar sobre esse tema, eu queria mostrar a você que a fidelidade do ponto de vista cristão, dentro da visão cristã, ela se expressa em várias áreas da nossa vida. Tempos atrás, nós chamávamos isso de mordomia cristã. Ainda bem que a gente mudou a palavra mordomia para fidelidade, porque mordomia aí pareceu ser uma palavra com uma deformidade na prática, né? Fulano tem muitas mordomias, ou seja, está usando o que não devia, né, em benefício próprio. Mas, biblicamente, o mordomo é aquele que recebe algo e ele, então, tem que guardar, ele tem que praticar, ele tem que fazer funcionar o que recebe. Mas a gente chama, então, de fidelidade em várias áreas. Então, fidelidade na vida cristã pode ser manifesta em várias áreas. Por exemplo, no cuidado inteligente e no uso do nosso corpo, no desenvolvimento e crescimento em conhecimento e sabedoria, no cultivo de relacionamentos saudáveis, na disposição de sermos capacitados a servir, de aprender coisas novas ou situações novas, no processo de viver a vida cada dia na total dependência de Deus, no fato de nos mantermos firmes às convicções que recebemos de Deus para nós, da palavra, no cuidado da nossa saúde emocional, na maneira como nós somos generosos para com Deus, na busca de participarmos num plano global de Deus, de que todos recebam a comunicação do Evangelho e possam estar inesculpáveis diante de Deus, porque somos chamados a testemunhar aqui onde estamos, em todos os territórios, no Estado, no Brasil e no mundo inteiro, no processo de sermos prontos para atrairmos pessoas para Jesus, e a gente podia ampliar essa lista. Fidelidade, então, ela é manifesta, ela é vista em várias áreas da vida. Mas não temos como abordar nenhum desses temas, mas a ideia é mostrar que se eu estou com a minha vida alinhada à fidelidade que há em Jesus, a fidelidade vai ser vista na minha vida de uma maneira clara todos os dias. E ela vai ser vista por aqueles que convivem comigo, que se relacionam comigo. Eu quero nessa hora tratar dessa fidelidade. Aquela alinhada a Jesus implica em estar alinhado à pessoa de Jesus, às ações de Jesus, que segundo a Bíblia foi achado fiel na missão recebida. Então a fidelidade de Jesus está alinhada a uma missão que ele recebe. E a gente tem claramente a missão de Jesus definida. Ele disse: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia ou o que estava perdido. Vamos ler juntos? Pois o Filho do Homem, vamos juntos, vamos ligados aí, vamos lá. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Então, o que estava presente na agenda de Jesus, no dia a dia de Jesus, ele tinha uma missão, e ele então é achado fiel no cumprimento desta missão. A agenda de Jesus era a agenda que o Pai tinha para ele. Ele estava alinhado com Jesus naquilo que ele fazia. Eu quero então trazer aqui à nossa mente algumas características desta fidelidade alinhada à pessoa de Jesus. Quais são algumas destas características? A primeira característica que eu quero trazer para você é a plena consciência
do que o Pai espera e quer de cada um de nós. Não é uma coisa simples, não é algo simplório. Eu preciso me perguntar, pode passar para mim, eu tenho plena consciência do que o Pai espera e do que o Pai quer de mim? Você já se fez essa pergunta? Se você tivesse que responder a essa pergunta hoje, qual seria a sua resposta? Você tem consciência de que é através da sua profissão que você pode cumprir essa expectativa? Você tem ciência que através das suas habilidades que você tem, e você as tem usado de maneira correta para que então você saiba e expresse na sua vida o que o Pai quer e espere de você? Pois bem, essa é uma ideia. Eu queria que você lesse essa frase comigo com uma característica de uma verdadeira fidelidade alinhada a Jesus. Vamos ler juntos? Plena consciência do que o Pai espera e quer de cada um de nós. Eu tenho consciência do que o meu Deus me entregou de responsabilidade, de missão. Eu preciso pastorear a igreja que Ele me entrega, eu preciso treinar pessoas, capacitar pessoas, e Deus me deu a habilidade de fazer isso. E eu preciso devolver isso para Deus no fim da minha vida. Eu posso chegar diante dele e dizer, Senhor, eu tenho feito isso ou não. E eu espero em Deus poder dizer, eu fiz sim, eu cumpri. Você tem plena consciência do que o Pai espera e quer de você? Nós estivemos bem pertinho da sinagoga onde Jesus abriu o livro do profeta Isaías. E ao abrir o livro do profeta Isaías, ele encontrou um lugar onde estava escrito o seguinte, leiam comigo, Lucas 4, 17 a 21, vamos ler juntos? O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar boas novas aos pobres, Ele me enviou para proclamar liberdade aos presos, recuperação da vista aos cegos, para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu-o ao assistente e assentou-se. Na sinagoga, todos tinham os olhos fitos nele. E ele começou a dizer-lhes, hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Ou seja, ali estava a agenda do Pai, do Espírito Santo de Deus, para que ele desenvolvesse ao longo da sua vida. Jesus sabia que ele veio para pregar boas novas aos pobres, pobreza física, mas sobretudo pobreza espiritual, dar vistas aos cegos, para que então eles não ficassem cegos na religiosidade que os escravizava. Cegos físicos também tiveram vista. Ele tinha a missão de proclamar salvação, porque ele era a própria salvação, ele era a própria boa notícia, ele era as boas novas de Deus vindo desta terra. Ele tinha a missão de libertar as pessoas, eu vim proclamar. E interessante é que a Bíblia diz que os olhos de todos estavam fitos em Jesus. Sabe por quê? Porque até hoje os judeus ainda esperam o Messias. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não recebeu. Mas a todos quantos o recebeu, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. João capítulo 1, verso 12. Então é impressionante. E na sinagoga havia uma cadeira vazia. Jesus ocupa a cadeira vazia da sinagoga. E nós aprendemos que nas sinagogas também existem cadeiras que sempre tem uma cadeira vazia, algumas vezes até de maneira ornamental, pendurada em algum lugar na sinagoga, porque os judeus ainda esperam o Messias. E Jesus senta naquela cadeira. E Jesus lê essa profecia. Ele diz, eu tenho plena consciência do que o Pai quer de mim e espera de mim. Essa é a agenda que eu tenho que cumprir. Quando nós temos essa consciência, nós eliminamos alguns estresses na vida da gente. Porque a consciência que eu tenho da missão de Deus para mim, do que o Pai espera de mim, não é a mesma que o Ebenezer, que estava lá na votação, naquele dia, que Deus espera dele. Não é o mesmo que Denise, que Alice, que Marcos, que Deus espera, porque Deus espera de mim alguma coisa que Ele entregou para eu resolver, que é uma missão, mas entregou para você uma missão, e Ele vai entregando a cada um de nós, de acordo com o que nós temos de vida. Deus tem
para cada um plano. Essa música é antiga. Deus tem um plano para cada um. Ele dá o mar para os peixes, o céu para os pássaros, mas ele não adianta que o peixe não vai voar, não é? Vai ficar ali, porque é o lugar dele, é a missão dele. A cada um Deus deu plano, Deus tem missão, Deus tem projeto. E a gente, quando corre a carreira da gente, a gente não está se comparando com o outro. A gente não está preocupado com a performance do outro, se o outro fez bem ou fez mal. Importa que eu faça bem. Hebreus, capítulo 12, versos 1 e 2, fala claro: corramos com perseverança a carreira de quem? Está aí diante de nós, vamos ler juntos? Corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. A corrida que Deus tem para você é diferente da corrida. Cada um tem o seu tempo, o seu processo de respiração, né? Tem a sua rapidez ou a sua lerdeza, seja como for, né? Mas você tem a sua corrida, o seu ritmo. Deus não espera que você ande no ritmo do outro, mas no seu. Deus não espera que você seja o outro, que você seja você. A corrida que Deus deu a você, você precisa começá-la e completá-la, como diz Paulo, até o dia de Cristo. A melhor ilustração para essa preocupação de identidade pessoal de missão, eu vejo lá em João, quando o Senhor Jesus restaura Pedro e o chama e diz: você me ama, você me ama. Ele já tinha morrido, ressuscitado, encontra-se com Pedro. E aí, aquele bate-papo todo, lá pelas tantas, Jesus diz a Pedro que vai chegar um tempo que ele vai ficar velho, que ele não vai andar sozinho, alguém vai conduzi-lo, enfim, que ele teria a vontade de ir para um lugar, alguém vai levar para o outro. Aí ele pergunta: e o outro? E o outro? E aquele discípulo que o senhor ama? Aí Jesus diz: olha, está preocupado com a coisa errada, aquele outro, deixa que eu cuido dele. Você cuida da sua missão, que eu cuido dele. Nós temos muita tendência de querer definir a vida do outro ou a nossa pela vida do outro. Cada um vai ter um jeito. João viveu e morreu de morte morrida. Pedro viveu e morreu de morte matada. E, segundo a tradição, morreu crucificado de cabeça para baixo, porque ele não quis morrer crucificado do mesmo jeito que o seu Salvador. Então ele fez: olha, já que vai me crucificar, que seja de cabeça para baixo, diferente do meu Senhor. Essa era a missão dele. Era o cumprimento da vocação, e a do outro era outra. Então a ideia é que estejamos alinhados à fidelidade, ou melhor, mantendo-nos fiéis, alinhado ao valor de que eu tenho plena consciência o que é que o Pai espera de mim, o que é que o Pai deseja de mim, porque no fim das contas Ele vai me perguntar: e aí? E aí, como é que foi a sua vida lá? Eu te entreguei isso, eu te dei essas habilidades, eu te dei essas oportunidades, eu te dei essas capacidades, eu te dei esses recursos, eu te dei esses ambientes para você influenciar. Como é que você se virou lá? Me traz o relatório. A segunda característica dessa verdadeira fidelidade, alinhada a Jesus, é a disposição de obedecer a despeito dos obstáculos que surgem no caminho. Vamos ler juntos? Vamos lá? Disposição de obedecer a despeito dos obstáculos que surgem no caminho. Algumas vezes, e eu ouvi muito isso, as pessoas definem a vontade de Deus por eliminação. Eu tento ali, não deu certo, tento ali, não deu certo, tento ali, não deu certo, então é aquela outra ali. Aquele é o caminho. Algumas vezes pode até funcionar, mas não é a regra de Deus. A regra de Deus para nós é que podemos estar, olhem bem o que eu vou dizer para vocês, podemos estar no lugar certo, sendo a pessoa certa, fazendo a coisa certa e enfrentando problemas. Mas pastor, como é que pode isso? Mas não é a vontade de Deus, é a vontade de Deus. Mas Deus quer que você se prepare para os grandes desafios. Deus quer que você se prepare para estar maduro espiritualmente, emocionalmente, para aquele grande desafio. Como é que eu vou olhar isso a partir de Jesus? Jesus enfrentou todos os obstáculos para que não chegasse à cruz, que era a sua missão de vida. Você imagina, leia comigo Lucas 4, versos 1 e 2. Vejam bem quem é que leva Jesus para o deserto.
Não foi o diabo que levou Jesus para o deserto. Vejam bem, quem levou Jesus para o deserto? Olha só que ironia, né? Quem levou o Jesus para o deserto foi o Espírito Santo. E levou Jesus para lá para ser tentado. O objetivo era esse. Vamos ler juntos? Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto, onde durante 40 dias foi tentado pelo diabo. Não comeu nada durante esses dias e ao fim deles teve fome. Você imagina, Jesus ali não vende a sua consciência, apesar dele estar enfrentando uma coisa chamada necessidades básicas, porque o ser humano, diante da necessidade de comer, de dormir, de beber, de se alimentar, ele é capaz de fazer um monte de coisa. Jesus não abre mão da sua missão, ainda que ele tivesse que passar o maior perrengue nas suas necessidades básicas de sobrevivência. Ele fica diante de uma necessidade de glória, e ele supera, de poder, e ele abre mão de tudo. Mas o que é que Jesus enfrenta ao longo dos 3 anos de ministério? São exatamente as mesmas tentações. As tentações de evidenciar poder, de glória, de suprir basicamente as necessidades das pessoas. Ele enfrenta essas tentações, elas são repetidas na vida dele, mas naquele momento ele teve um tratamento intensivo lá no deserto, um seminário intensivo com o Espírito Santo, para se preparar para um grande momento da sua vida e cumprimento da sua missão. Jesus enfrenta a desconfiança dos seus meio-irmãos, e eu digo, até entendo, né, porque meio-irmão não chega a ser irmão 100%, né? Afinal, Jesus não é filho de José, ele é filho de Maria, ele é gerado pelo Espírito Santo, mas os demais não, é José e Maria. A Bíblia diz que Jesus tinha irmãos, não é? É bom até que corrijamos essa informação que muitas vezes é errada, né, de que Jesus não teve irmãos, mas Jesus teve irmãos, Maria teve outros filhos com José, depois de Jesus. Ele enfrenta a oposição cerrada dos religiosos, ele encontra a desconfiança dos conterrâneos, ele precisa sair da sua cidade e ir para outra cidade, porque afinal ali ele era o filho do carpinteiro. Na cidade dele, ele diz, olha, o profeta muitas vezes não tem honra na sua própria cidade, tem que ir para outra, porque ali ninguém acredita nele. Ele enfrenta a concorrência de poder interna entre os seus discípulos. Um quer sentar à direita, um quer sentar à esquerda, ele tem que administrar aquela disputa de poder. Ele enfrenta a traição de um dos seus escolhidos, Judas o trai absurdamente. Ele tem uma decepção com Pedro, que o nega 3 vezes, numa situação que você diria, nessa nem eu cairia. Porque ele nega Jesus diante de pessoas simples que estavam ali no templo. Ele não podia negar Jesus numa situação dessa, mas ele o faz. Então, uma frase que eu quero deixar para vocês é a seguinte: os obstáculos ou desafios não podem ser motivos para abandonarmos a missão e, com isso, deixarmos de ser fiéis ao que Deus quer de nós. Ah, pastor, mas Deus disse não, é porque não é. Pode ser as exceções, mas não regras. Eu comecei a pastorear essa igreja há 15 anos atrás. E se eu tivesse levado em conta os obstáculos no primeiro mês, no segundo mês, no primeiro ano, eu teria dito, Senhor, para mim já deu. E vocês sabem disso. Grandes eram os desafios. Mas diante do tempo que se passa, os desafios também mudaram, mas não foram muito menores. E eu tive sempre a certeza de que foi o Senhor quem me trouxe para ser pastor desta igreja. Ou seja, quando nós temos convicção de que Deus é Deus na nossa vida e de que o que estamos fazendo e sendo é o que Deus nos mandou fazer e ser, ainda que surjam obstáculos, devemos perseverar, porque nisso está a fidelidade, isso está o projeto que Deus tem para nós, Ele está nos preparando para coisas ainda maiores. Uma das melhores ilustrações sobre esse processo é a vida de José. Se José do Egito tivesse avaliado que ele estava no caminho errado pelas oposições ou pelas dificuldades, ele tinha desistido lá no Egito mesmo.
Porque vejam só, ele recebe uma visão de Deus, você vai ser como um sol e todos vão ficar ajoelhados diante de você. Era uma visão de Deus, ele tinha convicção disso. E daqui a pouco ele tem problemas de relacionamentos em casa, há ciúmes, inveja dele. E ele também era muito queridinho mesmo em casa, vamos admitir isso. Ele era um filhidinho querido, fazer o quê? Não tem pai perfeito, né? E quando não tem pai perfeito, também não tem filho perfeito. Então ele era o filho mais amado da família. E aí ele ainda recebe essa visão ainda, olha só. A coisa complica em casa. Os irmãos, então, têm um plano de matá-lo, mas resolveram mudar, porque houve um conselho do irmão mais velho, não mate não, vamos tirar ele daí, vamos vender escravo. Ele trabalha na casa de um cidadão que ele nunca viu antes, e lá ele tinha que obedecer ordens, lá ele tinha que fazer serviço ruim de limpeza, ali ele tinha que arcar com as coisas que ninguém queria fazer, ele era estrangeiro, na casa de um cidadão lá do Egito. Dali ele é acusado de um adultério que ele não cometeu, de um ato impuro que ele não cometeu, ele vai parar na prisão. Aí eu já podia ter desistido há mais tempo, não podia não? Você permaneceria numa situação dessa, dizendo que Deus ainda tinha um plano para a tua vida? Meio duro de dizer, não é não? Se Deus, eu acho que o senhor está falando, eu acho que eu não entendi bem, eu vi coisa errada, eu acho que eu sonhei demais, dormi com a barriga muito cheia, comi umas coisas que eu não devia, não é? Eu acho que eu exagerei no dia de ontem, essa noite não foi boa, aquela noite eu acho que eu errei, não foi o Senhor. Mas aí você faz os passo a passo e você vê, Deus continua falando, é a vontade de Deus, é o projeto de Deus. Não, eu não estou certo, foi Deus que falou sim, então vamos em frente. Porque foi Deus que falou, ele foi o melhor empregado na casa daquele senhor. Ele foi o melhor preso que aquela cadeia já teve. Ele foi o melhor amigo para os seus amigos prisioneiros. Ele era o queridinho da prisão porque ele sabia, não estou aqui à toa. Deus tem um plano para a minha vida. E ele sai dali para ser o segundo homem do Egito. Pode até haver casos em que o não ou as dificuldades sejam sinalizações para você mudar a rota. Eu não estou dizendo que Deus não vai fazer isso. Mas tome cuidado para que, diante do primeiro obstáculo, você não pare no meio do caminho. Diante das primeiras dificuldades, para que você não desista. Porque pode ser que você esteja sendo preparado para algo ainda maior, para um desafio ainda maior, para uma situação ainda mais abençoadora, onde você fará a diferença na vida da sua família, como foi José, na vida do processo de Deus se revelar à natureza, como foi ele, aos seres humanos, a todos à sua volta. Fidelidade alinhada a Jesus considera a hipótese de enfrentar dificuldades e desafios. Em terceiro lugar, eu vou andar um pouquinho mais depressa, outra característica é o foco. Significa que devemos decidir, precisamos decidir o que fazer e fazer então o que precisa ser feito. Alguém disse que a certeza do sucesso ele não sabe com exatidão, mas a certeza do fracasso é querer agradar a tudo, ou melhor, fazer tudo e de tudo e agradar a todos. Ou seja, quem quer fazer tudo, de tudo e quer agradar a todo mundo, não agrada a ninguém, acaba não fazendo nada. Se Jesus resolvesse agradar fariseus e saduceus, ele não cumpria a missão. Se Jesus quisesse agradar a multidão, só multiplicando pães e peixes, para todo mundo sair dali alimentado, não ia dar certo. Tinha que ter discursos duros algumas vezes. Tinha que ter lições muito contundentes. Ele sabia qual era a sua missão e ele veio cumprir. Ele pôs foco, ele pôs energia naquilo que o Pai lhe deu para fazer. E aí eu fico achando assim impressionante que ele não se deixava levar pelas pressões. Meus queridos, nós cantamos aqui que nós somos pressionados por todos os lados, mas nós somos mesmo. A vida por si só já é cheia de pressão. Imagina quando se trata de coisas espirituais, nós somos pressionados. Pastor é pressionado a fazer como o outro, a agir como o outro, a ser como o outro. A igreja muitas vezes é pressionada a ser como a outra, a reagir como a outra. Nós achamos que a solução está lá do outro lado sempre. Não quer dizer que não devamos aprender com quem está dando certo
assimilar, buscar caminhos novos, mas o que a gente não pode é perder a visão e o foco naquilo que Deus quer para nós. Qual é a sua missão? Qual é o foco? Qual é o seu caminho? Qual é a sua orientação? Jesus estava lá pertinho de Betânia, mas muito perto, a uma caminhada talvez de um dia. E aí vem uma notícia: o seu amigo Lázaro, aquele muito amigo do senhor, que o senhor vai lá, come com eles, aquele onde mora Marta, Maria, ele está passando muito mal, ele está bem doente. Um amigo deixar de atender um outro amigo só se ele tinha muita consciência de missão, né? Aí ele vai, continua pregando, fazendo o trabalho, aí passa o dia, no outro dia alguém fala: não precisa nem se preocupar mais, ele já morreu. Essa foi a informação, está lá em João. O seu amigo já morreu, ele dorme. Aí Jesus continua ainda pregando. Nem para visitar o sujeito doente, muito menos para ir no funeral dele. Deixou passar tudo. Fica imaginando que amigo é esse, né? Amigo da onça. Mas Jesus sabia o que é que esperava ele. Ele tinha uma missão, ele sabia que fazia parte do seu projeto deixar passar 4 dias. Porque depois de 4 dias estava cientificamente comprovado que Lázaro estava morto mesmo. Não foi um engano. Ele não estava... 3 dias vai que ficou lá e de repente ele acordou, né? Mas 4 dias já cheirava mal. Então está morto mesmo. Aí Jesus aparece. Aí já vem a pressão. Marta para cima dele. Ah, mas se o senhor estivesse aqui. Maria, se o senhor estivesse aqui, ele não teria morrido, o senhor já teria curado. Eu sei que ele vai ressuscitar, mas no último dia... Aí Jesus diz: calma, Maria, calma, Marta, eu não estou nem atrasado e nem adiantado, eu estou na agenda do Pai para mim, eu sei o que eu estou fazendo. E ele levanta os seus olhos para o céu e diz: Pai, glorifica-te no Filho. Eu estou falando em voz alta, não por causa de mim, nem do Senhor, mas para que todos saibam que o Senhor é Deus e o Senhor foi quem me enviou. Lázaro, sai para fora. Aí só sai o Lázaro. Dizem os comentaristas que ainda bem que Jesus chamou Lázaro pelo nome, porque senão ia dar uma confusão. Se ele faz assim: morto, sai para fora, ia ser uma loucura. Imagina, está andando com um monte de morto, volta você lá, você está andando, um enfaixado ali, outro cá, outro lá. Não, Lázaro, tem que ser você, porque se for outro vai dar confusão. E aí falou: pode tirar as faixas dele, que o homem está curado, o homem está bom. Ou seja, Jesus estava sempre no tempo certo, porque ele tinha foco. Ele sabia qual era a sua missão, ele cumpre a sua missão. E para terminar, em último lugar, fidelidade alinhada a Jesus tem a característica da prontidão para servir como parte essencial do cumprimento da missão. Não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Você imagina que Jesus tinha missão clara, tinha foco, tinha certeza do que o Pai esperava dele, mas na agenda dele, servir envolvia todo o processo. Jesus estava sempre atento a uma emergência que era uma emergência do outro na sua agenda. Jesus estava sempre atento a fazer algo diferente de acordo com o sobrenatural do Pai na sua vida. Ele servia, ele veio para servir, não para ser servido. Ele veio para buscar e salvar. A ideia do serviço fazia parte do processo de Jesus no meio de todos nós. Vou passar aqui, só vou lá, viu, Eliel, me ajuda aí, Mateus 20, 26 a 28. Está mostrando aqui sobre a ideia do serviço, né, todo o processo de servir, e esse texto fecha esse processo e diz assim, vamos ler juntos? Quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo. Não está dizendo para você ser o melhorzinho, não, é ser o piorzinho mesmo. Escravo, vai lá, faz o serviço sujo, faz o serviço que ninguém quer fazer, faz o serviço que ninguém está vendo. Obedeça a ordem. Por quê? Vamos lá? Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Isso significa avaliar as nossas motivações no exercício do que fazemos.
Nós fazemos o que fazemos no meio da igreja do Senhor, como crentes, como pessoas na sociedade, porque amamos a Deus e sabemos o que Ele espera de nós? Ou nós fazemos para que alguém nos veja, para que alguém se lembre de nós, para que a gente receba um aplauso, para que a gente possa se mostrar e ocupar um cargo maior? Não. Jesus fazia porque fazia. Ele lava os pés aos seus discípulos, quando outros líderes treinavam os seus discípulos. Jesus ele não é pioneiro no processo de ser mestre e ter discípulos, outros faziam assim também, mas ele é pioneiro na metodologia do ensino, porque o que ele ensinava ia contra todos os valores dos mestres daquela época. Ele se ajoelha, primeiro ele amarra uma toalha, né, um avental, depois pega uma toalha, ele vai e se ajoelha para lavar pés aos seus discípulos, provavelmente pés empoeirados, porque olha, quem for daquela região sabe que é poeira, que não é brincadeira não. Os pés com aquelas sandálias, aqueles pés sujos, ele vai e se ajoelha. Imagina quanto tempo Jesus levou para lavar cada um daqueles pés. E a Bíblia diz que até o pé de Judas ele lava, os pés de Judas. Não pulou nem aquele que ele sabia que ia entregar ele. E ele diz: vocês querem seguir o meu exemplo? Está alinhado comigo? Então felizes sois, bem-aventurados sois, se fizerdes como eu fiz a vocês. Queridos, que o Senhor nos ajude a sermos achados fiéis, porque um dia teremos que prestar contas ao Senhor. Um dia chegaremos diante do nosso Pai e seremos chamados àquela prestação de contas. E o ideal é que nessa prestação de contas nós possamos dizer: Senhor, eu não fiz mais do que a minha obrigação, mas o que o Senhor me deu para fazer eu fiz. E vamos ouvir de Deus: servo bom e fiel, entra na alegria, no gozo, na festa que o Senhor preparou para você. A história de missionários, eu gosto de algumas delas, mas conta-se que uma delas é a história de um casal que trabalhou em outro continente. Porque antigamente não é como hoje, que você tem o avião, que você tem a internet, que você tem o carro, né? Os meios de transporte terrestre, você sabe, charrete, né? Cavalo, essas coisas todas, e embarcação no mar, navios. E ele então vem de outro continente, voltando para casa, depois de tempos de investimento, 40 anos de ministério, entregue em outras terras, só cuidando de pessoas. Ele entra no navio, chega no porto, e ele vê aquela multidão lá, ele com sua esposa. E ele pensou assim: puxa, eu não sabia que eu era tão importante. O porto estava cheio, gente à beça. Só que quando ele vai saindo, todo mundo vai passando por ele. Vai passando por ele. Vai passando por ele. Termina todo mundo, ele cruza aquela multidão. E ele olha para a esposa e diz: não é fácil não. A gente serve ao Senhor e olha o que a gente recebe. Havia uma outra pessoa no navio que era muito importante, que todo mundo estava esperando. Não era o missionário. Mas ele ouve uma voz, como que Deus lhe dizendo: não fica triste não, meu amigo. Você não chegou em casa ainda. Você ainda não chegou em casa. Sabe o que essa lição nos ensina? Nós vamos chegar em casa um dia. Amém? Por isso ou não? Eu sei que ninguém está com pressa, né? Tem alguém com pressa aí de chegar em casa? Se der para a gente ficar mais um pouquinho, a gente fica, né? Mas aqui não é o lugar de recebermos os aplausos do Senhor. Deus não é injusto, não vai ficar devendo nada a ninguém. O último verso diz aí: portanto, pode passar esse último verso, está lá no final, ali, lá no final. Acho que eu não botei ele não, desculpa, não está aí não. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Feche os seus olhos. Algumas perguntas precisam ser respondidas. Você tem sido fiel? Você tem consciência do que se espera de você?
do que o Pai quer, deseja, espera de você? Você está seguro e certo de que está fazendo a coisa certa, no lugar certo? Então, enfrente os desafios, os obstáculos. Eles vão aparecer, mas você não vai estar só. Você vai estar sendo preparado para desenvolver coisas maiores. Jesus chegou até a cruz, mas ele passou pelo deserto. José passou, chegou até o governo, mas ele teve que passar por um serviço pesado, por uma prisão injusta. Né? Quanta acusação desnecessária, traição. Você então precisa avançar na certeza de que no meio desse processo todo, Deus espera que você sirva. Se você estiver na vontade de Deus, Ele vai colocar situações onde a sua vida fará a diferença. O seu jeito de ser vai fazer diferença. Talvez ninguém veja o seu serviço, talvez eu não lembre de citar o seu nome, talvez a igreja nem vai te agradecer, talvez ninguém nem vai mencionar você, mas é esse o processo. Qual é a nossa motivação, não é verdade? De quem queremos receber o aplauso? Você não chegou em casa ainda, eu espero que você não tenha pressa, mas quando chegar lá, você vai dizer assim: Pai, eu só fiz o que o Senhor me deu para fazer. É o desafio de sermos úteis, de olharmos para frente, de não perdermos as perspectivas, de não ficarmos decidindo por momento, pela circunstância, pelas situações que a gente está passando agora. Vamos olhar para frente, Deus tem algo mais, vamos ter um olhar em perspectiva. Feche os seus olhos, vamos orar. Vamos orar. Essa palavra trouxe para você hoje um desafio de continuar firme com o Senhor, trabalhando, na busca de saber o que Deus quer de você e espera de você, na busca de ser fiel ao que Deus quer e não o que o outro quer. Levante assim a sua mão bem alto, bem alto. Amém, 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 amém. Nosso Deus e Pai, nós somos tão pequenos e falhos, mas lá atrás aprendemos num discipulado que devemos nos ajuntar com o Senhor naquilo que o Senhor está fazendo. A obra não é nossa, ela é tua. Nós não somos aqueles que põem a placa do nosso destino final em nós mesmos, mas é o Senhor que nos dá a direção e diz até onde vamos e onde devemos chegar. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, o Teu Filho, pelo poder do Teu Espírito, nos ajude firmemente a mantermos fidelidade ao que o Senhor nos entregou. Que nós tenhamos as motivações certas, sabendo que fazemos para o Senhor, para a glória do Senhor, e que é ao Senhor que vamos prestar contas. Que não nos deixemos levar por circunstâncias, por momentos, por situações difíceis, mas que nós avancemos no nome do Senhor. Capacita-nos, ó Deus, a exercermos fidelidade, cuidado com a nossa vida, com o nosso corpo, a exercermos uma influência como sal e luz na sociedade, sabendo que assim verão a glória do Senhor em nós, porque glorificarão ao Senhor. Não podemos contabilizar qual vai ser a nossa influência na vida das pessoas, mas a eternidade um dia vai revelar isso. E nós já te agradecemos, porque Tu és um Deus fiel e justo, porque Tu és um Deus recompensador. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé um pouquinho e vou descer para o celebrar da ceia. Terminando a celebração da ceia, parece que hoje tem um trabalho a mais do ensaio, para continuar um pouquinho nessa jornada do ensaio. Que seja uma bênção. Estamos na expectativa de grandes apresentações, grandes no sentido de espiritualidade, de coisas boas feitas para Deus, que o tudo de cada um seja entregue no altar do Senhor. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos louvar ao nosso Deus. Vamos cantar ao Senhor Jesus.
abraçando. Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é tão sábio, ensina em amor. Ele é tão manso, cuida dos corações. Ele entrou em casa, Ele está na mesa, Ele nos observa, sabe o que o esperamos. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Cante ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, um lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda, nós preparamos a mesa, um lugar de honra. Meu lugar de honra. E ao partir o pão, Pode cantar, já que você começou, mas eu queria convidar aqui alguns. Você me dá um tempinho? Diz que ao vivo é bom que a gente, né? Eu queria que se assentasse. Espera aí, não todos. Todos os que estavam na igreja quando eu me tornei pastor da igreja, fiquem em pé, os demais se assentam. Aqueles que são velhos na igreja. Quero que vocês conheçam os velhos aí, né? Tem muito velho aí, olha só. Acho que tem gente aqui que nunca me ajudou na ceia, né? Não sei se o Luiz e a Maria já me ajudaram aqui na ceia. Já me ajudaram? Tem alguém dos que estão em pé que nunca me ajudou? A Nilza já me ajudou, Nilza? Ainda não, né? Então vem cá. O Ebenezer já me ajudou? Então vem cá. Vem aqui, fica aqui desse lado. Quem mais aí? Todos os demais já ajudaram? Por favor, Rosângela, vem para cá. Pode chegar. Agora eu vou precisar de mais. Eu vou precisar de mais 3 aqui. 3 outros que possam vir me ajudar. Eu acho que eu posso. A Graça, vem para cá, Graça. Me ajuda aqui. Pode me ajudar. Vem para cá. Pode. Tá precisando. Pode vir. Isso, pode ficar você aí. Mais uma pro lado de cá, mais um aqui. Vamos lá? A Ilza já veio orar e já vai vir servir a ceia, tá vendo? Já vem embora, já começou, vem. Isso, é o teu dia hoje, dona Ilza. Aproveita, pode se assentar. Vamos cantar mais uma vez com eles, enquanto eu vou orientá-los aqui para esse momento do serviço nosso. Que bom, né, gente? Vamos aplaudir esse povo que está com a gente até hoje aí. Deus abençoe, Deus os guarde, que possamos vencer todas as barreiras e que outros venham, muitos outros, milhares de outros, né? Com a glória de Deus. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com olhar? Ele é
está na mesa, Ele nos observa, sabe o que o esperamos, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Alguém precisa servir ali em cima. Vocês têm o sede de vocês. Já está tudo aí? Tudo certinho? Pegue o símbolo do pão aqui na sua mão, né? Levante assim bem alto. E agradeça a Jesus porque Ele foi fiel à sua missão. Vamos dizer juntos: Senhor Jesus, muito obrigado porque Tu cumpriste a missão que Tu recebestes do Pai, morrendo na cruz do Calvário em perdão dos meus pecados. Muito obrigado. Levante o cálice. Conseguiu abrir? Vou esperar. E diga: Senhor Jesus, me ajude a ser fiel, assim como o Senhor foi fiel. Porque através do Teu sangue, derramado lá na cruz, em obediência ao Pai, eu tenho o perdão dos meus pecados. Muito obrigado. Vamos beber o cálice. Eu vou pedir que os irmãos que foram possam recolher também os cálices. Tá? Vamos ficar em pé para a gente fechar essa manhã. Eu acho que a gente podia repetir, já está ali só essa estrofe do meio. Eu gosto demais dessa música porque fala sobre o arrumar a casa, receber Jesus. Eu não conheço o autor, mas eu tenho a impressão que ele está falando daquela passagem de Jesus, quando Jesus chega em casa e os discípulos descobrem que ele era Jesus. Algumas vezes nós ficamos cegos pelas circunstâncias e perdemos a visão de que Jesus está no comando, Jesus está vivo, que Jesus está na direção de tudo. Vamos cantar só essa parte e a gente vai encerrar o culto dessa manhã orando. E ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Sua voz, os nossos corações queimam de amor. Cante mais uma vez. E ao partir o pão, e ao partir o pão, os nossos olhos se abrem, reconhecemos quem Tu és. Ao som da Tua voz, os nossos corações queimam de amor, queimam de amor. Cante, nós arrumamos aqui.
preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Nós arrumamos a casa, perfumamos ela toda. Nós preparamos a mesa. Tome o lugar de honra. Tome o lugar de honra. Tome o seu lugar, Jesus. Tome o lugar, tome o lugar de honra. Oh, tome o lugar de honra. Amém. Aplauda o nosso Deus. E que a graça de Jesus Cristo, nosso Senhor, o amor de Deus, nosso Pai, que a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja conosco, com toda a nossa família, igreja, com todo o povo do Senhor, em toda a terra espalhado, hoje e sempre. Amém, amém. Deus abençoe, abençoe alguém do seu lado, um bom domingo, e o pessoal do ensaio, vem para cá para ensaiar, que Deus abençoe.